Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 7 de janeiro de 2021, iniciando a playlist de 2021. E eu pulei, saí um pouquinho da sequência, eu pulei os textos, os dois últimos textos da playlist de 2020, que eu vou deixar para fazer mais para o final do ano, porque são textos sobre Natal, Ano Novo, então aí eu deixei para fazer no próximo mês, tá bom? Então, o título desse, agora, primeiro texto de 2021, o título é Liberte-se. Quem fica remoendo o passado não consegue construir o futuro. E nem sempre é do próprio sofredor a manutenção dessa situação, embora a aceite. Tristemente, pessoas muitas vezes são manipuladas através de suas experiências passadas. É uma forma cruel e abusiva de se manter o controle. Não permitir que superem situações para seguir adiante. Quantos não usam essa estratégia para manter sob seu domínio outros seres, fazendo-os reviver uma condição ou memória, incutindo em suas mentes que não podem vencer, que não podem prosseguir, que não são capazes de se libertarem do passado que os torna escravizados ao sofrimento. Vemos isso acontecendo cotidianamente, tanto de forma individual quanto coletiva. A manipulação é uma forma de escravizar e muitas vezes vampirizar. Muitas vezes ela aparece em forma de cuidado e proteção, mas essa intenção é meramente aparente. Pode parecer clichê, e realmente é, mas também é a mais pura verdade. Abre aspas. Ninguém fará conosco o que não permitirmos. Fecha aspas. E qual a única saída desse tipo de escravidão? Primeiro, enfrentar a si próprio, descobrir suas capacidades, vencer suas fragilidades, desmistificar culpas, assumir suas próprias responsabilidades e se encher de coragem para arriscar. Arriscar o voo solo, arriscar perder-se e, com isso, talvez inesperadamente, encontrar sua verdadeira direção. Não é fácil, eu bem sei. Exige muita, muita coragem. Tantas vezes somos convencidos a acreditar que precisamos de aprovação terceirizada para que nos sintamos valorizados. Isso funciona por algum tempo, mas o vazio será inevitável. A nossa felicidade, realização pessoal e completude se constroem de dentro para fora. Se não ressoa verdadeiramente em seu coração, não te serve, não é para você. É apenas ilusão. E ilusões são prisões. Desperte e liberte-se. Então vamos lá. Essa questão tem gente que realmente acaba vivendo no passado e não consegue evoluir, não consegue construir um futuro novo, não consegue realizar sonhos, não consegue realizar projetos, porque está preso ali, né? No passado, em coisas em alguns sofrimentos, e não consegue seguir adiante. Então, às vezes a pessoa sofreu uma perda e ela fica ali remoendo, revivendo, sofrendo. Às vezes porque tem gente que acha que seguir em frente, às vezes é desrespeitar a memória de alguém, né, que já partiu, quando na verdade é o contrário, né? Quando nós somos amados, quando as pessoas que se foram pessoas especiais, pessoas que nós tínhamos uma relação afetiva saudável, com certeza essas pessoas gostariam de nos ver felizes, e essa é a melhor forma de você respeitar e honrar a memória de alguém, né? Vivendo de forma plena e sendo feliz. Principalmente se é uma pessoa que você amava e que te amava, né? Que você sabia disso. Mas tem pessoas que ficam ali ou presas no sofrimento ou presas na culpa. Às vezes a pessoa cometeu um erro, né, no passado, e como todo mundo, né, ninguém que está aqui é perfeito, né? Nós estamos todos aqui aprendendo e a gente comete erros, mas
ficar vivendo na culpa não é uma coisa saudável, é uma coisa que não deixa a gente caminhar, a gente avançar, né? E conquistar outras coisas na vida. Assim, quando a gente comete algum erro, algum deslize, algum equívoco, aquilo precisa servir como aprendizado. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade, assumir as consequências, lidar, né, com as consequências, o que a gente puder reverter, o que a gente puder consertar, a gente tem que se esforçar para realmente, né, tentar resolver, solucionar. E o que não tiver como voltar atrás, refazer, recomeçar, aí a gente tem que tirar a lição daquilo para que a gente não repita, né? Porque quando a gente aprende com algum erro nosso, a gente aquilo vai ficar guardado ali e você não vai cometê-lo de novo. Principalmente se foi algo que te trouxe aí, né, consequências não muito agradáveis, que te trouxe dissabores. Então aquilo vai ficar como um aprendizado do que não fazer, né? E também tem a situação que eu falo aqui, né, das pessoas às vezes serem manipuladas e ficarem meio que escravizadas às situações, né? Tem gente, por exemplo, que acho que todo mundo conhece alguém, aquela pessoa que ela te faz alguma coisa, te ajuda em determinado momento, mas depois ela passa o resto da vida te cobrando. Se você quiser agir de uma forma diferente, ela vai se colocar no papel de vítima, né? Aquela pessoa que fala, porque quando você precisou eu te ajudei. E você vai estar sempre ali na mão daquela pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que a gente fala, fez, mas joga na cara, fica o tempo todo jogando na cara, tá sempre cobrando o que fez. Né? Porque quando você faz de coração, você faz com a intenção de ajudar, você faz sem esperar nada em troca. Agora, a pessoa que faz, mas ela fica o tempo todo cobrando, cobrando, cobrando a pessoa, não deixa, não solta a pessoa, né? Mantém ela ali naquela situação de dependência, né? Às vezes dependência emocional, às vezes outro tipo de dependência, e, e não deixa a pessoa seguir o caminho dela. Toda vez que a pessoa às vezes tenta se libertar, ela volta na situação e que é delicada e que ela sabe que vai tocar essa pessoa e aí ela vai controlando a pessoa através dessas situações do passado. Aí vai ter que chegar um momento que a própria pessoa que está sendo manipulada vai ter que escolher se libertar, né? Sair dessa manipulação, sair desse controle. Tem muita gente que faz isso, né? Se coloca ali naquele papel de coitada e tenta fazer do outro, né, o vilão, o algoz, sendo que na verdade é o contrário, né? Porque essa manipulação emocional é que torna o outro prisioneiro, que não permite que o outro siga a vida dele. Porque e também de uma certa forma os dois, né? As duas pessoas envolvidas na situação acabam sendo, né, ali aprisionadas naquilo, porque também não é algo desejável ou realmente produtivo você manter pessoas ao seu lado por meio de chantagem, né? Eu acho que as relações elas têm que se dar de uma forma natural, né, e verdadeira. Quando uma relação se mantém por conta desse tipo de manipulação, é um sofrimento para as duas pessoas, na verdade, né? Porque aquele que manipula sabe que o outro só está ali por conta desse controle, dessa manipulação, né? E não existe algo verdadeiro ali de sentimento. E o outro também fica por conta da situação ali de se sentir mal, de achar que está sendo ingrato, né, sair e se mudar, começar a agir da forma que ele sente que tem que agir, né, saindo dessa manipulação. Então é algo que não é bom para nenhum dos dois.
Então, é algo que libertaria as duas pessoas. Pode trazer um pouco de sofrimento, óbvio, no início, né? Porque é uma mudança de situação, mas é algo que seria bom para as duas pessoas envolvidas nessa situação. E a gente vê também muito assim, esse tipo de situação de uma forma coletiva, né? A gente vê aí as narrativas que tentam manter as pessoas no vitimismo, né? Criam lá os grupos, as pautas identitárias e toca e fica insistindo naquela narrativa, colocando na cabeça da pessoa que ela é vítima, que ela é incapaz, né? Então ela precisa da ajuda dos outros porque ela não tem capacidade de fazer algo por ela mesma. A gente vê isso constantemente com vários tipos de situações e é algo cruel, né? Porque muita gente se deixa enganar pelo discurso, que sempre vem, né, de uma forma fofinha, como isso é para o seu bem, é para te proteger, e na verdade não é para proteger, é para controlar. E infelizmente muita gente acredita que ela não é capaz, acredita que ela é vítima e fica aí entrando nessas pataquadas aí, nessas narrativas falaciosas e não consegue evoluir, porque está ali assumindo o papel, um papel de vítima, um papel de coitada, e é uma energia que não deixa a vida fluir, né? Então, esse é algo que a gente tem que sempre estar observando, porque às vezes a gente cai, né, nessas situações, às vezes a gente não consegue mesmo se desprender de algumas coisas que aconteceram no passado e que o trabalho é de superar, né? Tirar dali o aprendizado, né? Porque o que não é bênção é lição, e tirar ali a lição para tornar a vida da gente abençoada, né? Trazer o aprendizado para agregar e fazer com que a gente evolua e construa um caminho melhor, um caminho mais leve, né? Porque errar faz parte da vida de todos nós e é a forma mais eficaz de progredir, porque a gente aprende muito com os nossos equívocos, né? Porque é ali que quando a pessoa ela está sempre acertando, 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 fazendo tudo certinho, sempre ganhando, às vezes aquilo se torna algo banal, né? A pessoa não dá valor. Mas quando você supera um obstáculo, isso traz uma sensação de vitória muito boa, né? Porque você conseguiu, você conquistou. E, e traz também o aprendizado, né? Porque, por exemplo, a gente vê aí, assim, você pega pessoas vitoriosas, campeões, pessoas que conquistaram aí os sonhos, né? Construíram impérios, construíram grandes empresas, e a gente está vendo ali só o que a pessoa conquistou, mas a gente não conhece tudo o que ela passou, todos os erros que ela cometeu, todas as perdas que ela teve antes de atingir ali o topo, antes de conquistar o que ela tanto desejava. Ela trabalhou para conquistar aquilo, né? Normalmente, né, as pessoas que fazem isso através do trabalho e da honestidade, elas têm ali uma luta, né? Tipo, é a jornada do herói ali para conquistar o sonho, né? As coisas não caem no colo, as coisas não vêm de graça. E, e é isso que valoriza tanto a jornada, né? Você traçar o caminho, você conquistar pelos próprios méritos. E isso traz um grande aprendizado para a vida da gente. Então, mas para isso a gente precisa realmente assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas situações que a gente vivenciou e que trouxeram aí sentimentos negativos, sentimentos de tristeza, sentimentos de decepção, e fazer aí o trabalho de superar tudo isso para conseguir
seguir um caminho mais livre, né, e verdadeiro, porque você ficar vivendo uma coisa que já passou e sobre a qual você não tem mais nenhum tipo de controle e nada mais que possa ser feito para modificar, é, na verdade, uma perda de tempo, né? Em vez de você aproveitar aquilo para usar como aprendizado, te impulsionar a melhorar como ser humano cada dia um pouco mais, e, e isso daí com certeza vai te colocar no caminho do que você quer construir para a sua vida, né, dos seus sonhos, dos seus projetos e do que você quer construir como pessoa mesmo, do que você quer se tornar, né? Todas essas histórias que a gente vivencia, todos os equívocos, todas as alegrias também, as tristezas, tudo isso faz parte do ser humano que a gente vem construindo, né, ao longo do caminho. E com a maturidade, todas essas pecinhas, né, de tudo que a gente foi vivenciando, vão construindo ali uma pessoa mais com mais inteligência emocional, com mais inteligência espiritual, né? Alguém muito melhor do que quando estava no começo da jornada. Então realmente soltar, não é esquecer o passado, mas soltar e deixar ele no lugar ao qual ele pertence, né? Porque as coisas que a gente fez, as coisas que a gente conquistou, as coisas que a gente viveu fazem parte de quem nós somos hoje. Então é uma bagagem valiosa, mas ela tem que ser leve, ela não pode ser pesada, né? Ela tem que vir para agregar o que não serve, o que é negativo, o que não traz nada de de positivo para a nossa vida, é assim, tira o aprendizado e descarta. E guarda o que é bom, né? O que é valioso. Guarda a lição e tudo o que vai te servir para continuar aí caminhando e evoluindo e construindo aí, né? Uma pessoa mais forte, mais resolvida e também mais leve, né? Para que a nossa vida flua de forma mais leve, mais prazerosa e mais feliz, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.